classe gramatical, e o conceito de classe gramatical é o quê? O grupo de palavras que se organizam conforme a sua função dentro de um texto, né? A função que ela exerce dentro do texto. E qual a importância de se estudar a classe gramatical? Identificar e analisar justamente essa função de cada palavra dentro do texto e fazer uma análise correta, né? Uma análise sintática, morfológica, gramatical de maneira correta. Então, as palavras, elas se relacionam, né? Então, o posicionamento delas, nem sempre você vai ter posicionamentos fixos. Então, a gente vai analisar e observar para ver qual é a função e dizer, então, que classe aquela palavra pertence dentro daquele texto, dentro daquele contexto, tá? A gente começou vendo substantivo. Então, só para a gente relembrar o que é o substantivo. Substantivo é aquela palavra que nomeia os seres, as ações, né, os lugares, sentimentos, objetos em geral. Então, tudo no mundo tem um nome. E a esse nome nós chamamos de substantivo. Então, por exemplo, nós temos o nome de pessoas, né? Maria, João, José, substantivo próprio. Depois a gente vai ver as classificações. Nós temos nomes de lugares, Rio de Janeiro, São Paulo, Brasil, também substantivo próprio. Nomeia lugares, né? Porque não vou explicar agora, porque senão a gente vai entrar num outro campo que não é para agora. E a gente tem os animais, cachorro, gato, nós temos as plantas, árvores, os seres da natureza, os elementos da natureza, os acontecimentos, os eventos, tudo tem nome, né? As ações têm nome, então a corrida, o trabalho, são ações, os sentimentos, amor, alegria também. Então, a isso nós chamamos de substantivo, tá? Nós vimos também os artigos. E nós vimos que o artigo é aquele termo que antecede o substantivo, tá? Toda vez que a gente tem substantivo e a gente vai ter um termo antecedente que a gente chama de artigo. Não necessariamente toda vez que tiver um substantivo tende a haver um artigo antes dele. Mas, se for artigo, vai automaticamente e objetivamente preceder o substantivo. Então, verifique se é substantivo, está antes dele, faça uma análise e verifique se aquilo ali é de fato um artigo, que é representado por o, a, os, as, uma, uns, umas. Tá? E a gente faz a análise para ver se esses termos estão realmente se relacionando com o substantivo e verificar se está funcionando realmente como um artigo. Isso eu falo porque, como nós vimos na última aula, alguns termos podem ser confundidos com outras classes gramaticais, né? Por exemplo, a palavra que é um artigo indefinido, pode, por exemplo, ser confundido com o numeral. Então, nós fazemos a análise para poder verificar se aquele é artigo ou se é numeral, tá? Antes da gente fazer a classificação exata e cravar se aquilo ali realmente é artigo ou numeral. Mais para frente, quando a gente mergulhar nessas matérias, né, nesses termos 1 a 1, a gente vai conseguir fazer essa classificação, essa verificação de uma maneira melhor, essa análise de uma maneira melhor. O adjetivo. O adjetivo é a palavra que caracteriza o substantivo. Então, os substantivos têm termos equivalentes. Então, se eu tenho uma palavra dando uma característica, né, uma qualidade do meu substantivo, então eu compreendo que esse termo ele é um adjetivo. Aí isso eu chamo de adjetivo. É a palavra que vai dar as características do substantivo, como a gente viu, né? Casa velha. Então, casa é o meu substantivo. Por que casa é meu substantivo? Porque é um nome de lugar, né? Minha casa. E a casa é o quê? A casa é nova? A casa é bonita? A casa é grande, espaçosa? Não, a casa é velha. Então, a característica que eu estou dando da minha casa é de que ela é velha. Então, casa velha, a característica da casa é velha, então velha é adjetivo. Isso eu vou verificar no texto e no contexto, porque pode ser que velha não esteja funcionando como adjetivo. Então, eu tenho que verificar, é de fato um adjetivo ou, de repente, ela está funcionando, por exemplo, como um substantivo, né? Então, o que vai me dizer se velha é um substantivo ou é um adjetivo?
é a função dela dentro do texto, tá? Então, por exemplo, se eu digo casa velha, velha está caracterizando casa, então ela é adjetivo. Agora, se eu digo velha chata, velha é o substantivo, porque é alguém, uma pessoa, se dá nome a um ser, né? Então, velha é uma pessoa, então é o nome de alguém, né? É o que dá nome a alguém. Então, velha, nesse caso, está tendo uma função de substantivo. E chata seria a característica da velha. Então, chata seria o quê? Seria o adjetivo. Tá vendo como eu não posso fixar as palavras dentro de uma classe gramatical? Porque elas vão exercer função diferente dependendo do texto, do contexto que ela esteja inserida. Tá bom? Então, eu verifico, a análise que eu tenho que fazer é a relação das palavras. A relação das palavras estão tendo entre si. Para então, depois dessa análise, afirmar se é substantivo, se é adjetivo, tá? Se é um numeral, se é um artigo e assim por diante. Então, o adjetivo ele vai caracterizar o meu substantivo. É dessa forma que eu preciso compreender a classe de palavras. O numeral ele vai expressar uma quantidade definida de seres. Então, eu não tenho... eu tenho um carro, eu tenho 2 casas, eu tenho, sei lá, 3 flores. Então, são o quê? É uma quantidade definida de seres. Não é uma coisa indefinida, como a gente viu no caso do artigo indefinido, que não é uma quantidade, que não diz respeito a uma quantidade, mas diz respeito a uma indefinição do ser. Eu não sei o que é, não sei quem é, não me foi apresentado antes no texto, é novo para mim e eu ainda não tenho definição exata do que é aquilo. Então, um homem na esquina, um homem qualquer, um homem que eu não sei quem é. Agora, há somente um homem na esquina, há somente um homem, não há 2 nem 3 homens, há somente um, então eu sei que é numeral, tá? E pode ser que muitas vezes eu encontre, desculpa, não sei. Pode ser que algumas vezes eu encontre o numeral sem o acompanhamento dessas palavras, apenas, somente, só. E aí o que vai me ajudar a identificar se aquilo ali é numeral ou se é artigo indefinido? Somente o contexto. Então, eu tenho que ler a frase e tenho que verificar se aquilo ali é referente a um numeral ou se é referente a um artigo. No significado das palavras, né, na intenção do autor, daquilo que o falante, né, daquilo que o autor escreveu, é que eu vou verificar se realmente é numeral ou artigo. Eu não posso travar. Isso aqui é artigo indefinido. Bom, não, eu preciso analisar. Por isso que nós fazemos a análise, né, a língua portuguesa. Não dá para você travar nada, não dá para você dizer é isso. Eu preciso analisar primeiro para ver se é realmente aquela classe gramatical ou não. Então, o numeral ele vai definir a quantidade, né, dos seres. Então, eu posso definir isso de maneira fracionada, multiplicativa, usando, por exemplo, o termo 1/3, o dobro, tá? Então, são essas formas que eu utilizo para essa classe gramatical numeral. O verbo é a palavra que expressa ação, estado ou fenômeno da natureza. A ação, objetivamente falando, né, correr, dormir, cantar, falar, são ações imediatas. Trabalhar, dançar, são ações. Agora, o estado é a maneira como a pessoa se encontra, né? E normalmente a gente verifica pelos verbos ser e estar. Pelos verbos, por exemplo, ficou cansada, está dormente. Qual o estado dela? Está dormente, está perplexa, está aflita, né? É o estado que a pessoa se encontra. E fenômeno da natureza, trovejar, chover e assim por diante. E os pronomes? Pronome é a palavra que acompanha ou substitui o substantivo, né? Então, ela vai vir acompanhando o substantivo. Por exemplo, minha casa. Minha casa, o pronome possessivo
né, minha, acompanhando o substantivo casa. Casa é o nome do lugar, então casa é substantivo. O minha vem dando a ideia de posse e está acompanhando esse substantivo casa. Então, minha é o pronome, tá bom? Então, substituindo o pronome, ela cantou, né? Ela quem? Quem cantou? Maria. Então, ao invés de dizer Maria, eu vou dizer ela cantou. Então, ela é o pronome que está substituindo o substantivo Maria. Por isso que eu digo que o pronome, ele acompanha ou substitui o substantivo. Por hora, a gente vai ver só dessa forma. Mais para frente, a gente vai mergulhar em cada uma dessas classes gramaticais. A preposição. Como a gente viu ontem, a preposição, ela une dois elementos de uma mesma oração. Então, o que é oração, né? A gente lembrou ontem, na segunda-feira também. A preposição, ela liga dois elementos de uma mesma oração. Sempre que eu tenho um verbo, eu tenho uma oração. Então, como é que eu vou separar essas orações? Pelo verbo. Então, por exemplo, arrumou a casa da mãe e saiu, foi o exemplo que a gente viu. Arrumou é um verbo, então é a primeira oração. Arrumou a casa da mãe é a primeira oração. E saiu é a segunda oração. Tá? Arrumou a casa da mãe e saiu. Primeira oração, arrumou a casa da mãe. E saiu, segunda oração. Casa da mãe está dentro da primeira oração. Casa é um substantivo, mãe também é um substantivo. O que liga esses dois termos dentro da mesma oração? Esse termo dá. Então, esse termo dá, eu chamo ele de preposição, que ele está ligando dois substantivos dentro da mesma oração. Tá? A casa da mãe, casa, substantivo, dá, preposição, mãe, outro substantivo. Por quê? Casa é o nome do lugar, mãe é a pessoa, né? É aquele ser. Então, são dois substantivos sendo ligados pela preposição da. Quando a gente vai para a conjunção, a gente percebe que é meio parecido, só que diferente. Então, assim, a conjunção, ela vai ligar duas orações. No caso da preposição, dois termos dentro da mesma oração. No caso da conjunção, duas orações. Então, o exemplo que a gente viu na segunda-feira. Casou, mas não sabe cozinhar. Casou é uma oração, mas não sabe cozinhar é a segunda oração, né? Não sabe. Então, o que liga a minha primeira oração, casou, com a minha segunda oração, não sabe cozinhar? A palavrinha mais, né? O termo mais. Esse termo é conjunção porque liga duas orações. Tá? Então, em vez de um verbo, tem um outro verbo, tem duas orações. Tem um termo no meio deles, eu vou chamar ligando uma outra, né? Uma oração a outra, seja dando sequência, né? Seja completando, seja, por exemplo, nesse caso aqui, usa-se uma conjunção adversativa, né? Dando um sentido contrário ao sentido que estava sendo seguido. Então, eu chamo isso de conjunção. E são várias as conjunções, depois a gente vai ver uma a uma também. Por exemplo, pois, e, por isso, logo, desse modo, entretanto, contudo, etc. Advérbio. Se eu estiver falando muito rápido aí e tiverem dúvida, me pare, tá? Advérbio. Palavra que modifica o verbo, o adjetivo e o advérbio. Aí o que eu falei na segunda-feira? Um advérbio, ele vai se relacionar com essas três classes gramaticais. Com o verbo, com o adjetivo e com o advérbio. Desculpa. Então, eu sei que é advérbio se ela estiver relacionada com essas classes de palavras, ou seja, se ela fizer sentido com essas três classes, verbo, adjetivo e advérbio. Se não estiver ligado a essas três classes de palavras, esses três termos, então eu não considero advérbio, tá? Tá ligado ao substantivo, então não é advérbio, tá bom? Aí eu vou ter que analisar para ver dentro daquele contexto, dentro daquele texto, qual é a função daquela palavra que está aparecendo um advérbio, mas está com outra função, porque está ligado a outro termo que não é verbo, nem adjetivo e nem advérbio. Aí vamos para o exemplo. Correu muito, mesmo assim chegou tarde. Então, correu muito. Muito é o advérbio de intensidade, que está ligado ao verbo correu.
Então, ele não correu só, ele correu muito. Então, eu intensifiquei a informação, eu intensifiquei o meu verbo. Ele não somente correu, ele correu muito. Então, eu estou intensificando esse verbo. Então, mesmo assim, chegou tarde. Chegou é também verbo. E tarde? Tarde é esse tempo, também essa modificação desse verbo, do verbo chegar. Ou seja, não chegou de qualquer maneira, chegou tarde. Correu muito, mas chegou tarde. Olha como eu modifico o entendimento da frase. Se eu dissesse simplesmente correu, mas e mesmo assim chegou. Tudo bem, correu e chegou. Não, eu estou dizendo que ele correu muito, mas ele chegou tarde. Então, eu estou querendo, eu estou modificando o meu verbo, estou intensificando, estou dando mais ou menos essa noção de tempo que ele chegou. Tá bom? E dando a ideia, completo sentido da frase que eu estou querendo passar. Então, o advérbio vai se relacionar somente com o verbo, adjetivo e o próprio advérbio. E a interjeição? A interjeição são termos, expressões que vão... são termos que vão expressar emoções, sentimentos. Então, sentimentos de alegria, de susto, de tristeza, de decepção, né? Por exemplo, oba, nossa. Então, são expressões de emoção e sentimento.